Olá, boa noite a todos. Então, estamos hoje, mais um vídeo, não é? Falando sobre relacionamentos, no nosso último vídeo do mês de fevereiro. E hoje o nosso tema é interessante, não é? Como transformar relações ruins em relações boas. Dicas práticas, nós vamos falar dos colegas de trabalho, daquelas pessoas mais difíceis, vamos falar também assim da relação de irmãos, vamos falar da relação entre pais e filhos e também um pouco da amorosa. Diferente das outras vezes, eu vou centrar mais nas relações não amorosas entre parceiros, nem casais, vou citar isso também, mas vou falar mais sobre relações de trabalho, entre irmãos, entre amigos, entre colegas, entre familiares, sogro, sogra, enfim, não é? Todas essas pessoas que a gente, no longo do mês, a gente focou mais na questão dos casais. Vou falar dos casais também, mas principalmente nas outras relações, tá certo? Então aproveitem para convidar as pessoas para participar desta live, não é? Apertem no aviãozinho, convidem todas as pessoas e se vocês acharem bacana, curtam e comentem, porque assim o Instagram e o Facebook entendem que esse conteúdo é mais interessante, é relevante e mostra para mais pessoas, certo? Então, eu sou Andréa Fidelis, sou psicóloga, atendo online, então se você quiser fazer atendimentos comigo, basta clicar ali no meu perfil e já vai ter uma linha direta para conversar comigo e nós marcarmos nosso horário. Vamos conversar então sobre relacionamentos? Nós viemos falando todo esse mês sobre relacionamentos, não é verdade? E tem pessoas que nos desafiam muito nos nossos relacionamentos. Morar sozinho, estar sozinho, não se relacionar com ninguém é fácil. Combinado? É verdade? É bastante fácil, não é? Agora, lidar com as pessoas, principalmente pessoas que não convivem conosco, ou que convivem conosco, mas não são muito próximas, é um desafio muito grande. Os maiores desafios de relacionamento são entre casais, entre pais e filhos, principalmente pais e filhos adolescentes, e entre sogra e nora. Acreditem, tem pesquisas que falam que o relacionamento entre sogra e nora é um dos mais difíceis que se tem. Por que se relacionar é tão difícil? E aí eu quero que vocês hoje, se puderem, fazer bastante pergunta, porque a gente vai poder fechar então esse mês sobre relacionamento com chave de ouro, respondendo as perguntas de vocês, né? Mas por que relacionamentos são tão difíceis? Porque nós fomos preparados desde que a gente nasce para desenvolver nossa inteligência racional, não é verdade? O nosso raciocínio, o nosso conhecimento, a nossa cultura, ou para trabalhar, mas a gente não aprende a lidar com as pessoas, a gente não desenvolve a nossa inteligência emocional. Inteligência emocional é um tema que caiu no gosto do povo, vamos dizer assim, né? E acabam, às vezes, tratando muito mal esse tema e, às vezes, também muito utilizado pelos coaches, né? Alguns sérios e outros não tão sérios, usam isso de forma comercial, vamos falar assim, e acabam banalizando esse conceito. Mas, de fato, nós somos muito imaturos. Não estou dizendo todo mundo, estou falando você é imaturo, eu posso afirmar isso. Você é imaturo emocionalmente. Eu tenho desenvolvido e trabalhado muito a minha maturidade emocional, mas sei que também tem muitos aspectos imaturos. Por quê? Porque nós desenvolvemos pouco nossa inteligência emocional. Nós sabemos pouco lidar com as pessoas. A gente reage muitas vezes como crianças, não é? Então, eu vou começar a trabalhar com alguns exemplos e vocês vão começar a perceber assim, como é que a gente sabe que tem relacionamentos ruins. A gente já falou sobre isso na primeira live do mês de fevereiro. E como é que a gente transforma uma relação ruim numa relação boa? Vou dar algumas dicas bem práticas assim para lidar com algumas pessoas bastante difíceis. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta é assim, quanto mais, eu falei isso na live passada, quanto mais imaturo eu sou, quanto mais imaturo você é, maior é a sua dificuldade de se relacionar com as pessoas. E não adianta você se esconder em casa e ficar sozinho e não se relacionar com ninguém, porque você só está fugindo de um problema, né? Que é aprender a lidar com as pessoas. Então, a primeira forma de transformar um relacionamento ruim num relacionamento positivo ou melhor é, primeiro, aumentar a tua capacidade de inteligência emocional, aumentar a tua maturidade emocional. E é uma coisa que eu vou falar aqui. Boa noite, Paty, boa noite, Paulinho, boa noite, Bia, boa noite, Renata, boa noite, Rebeca, boa noite, Humberto, boa noite, Séries,
Boa noite, Gerson. Boa noite a todos que estão aqui. Eu fico bem contente de vê-los todos aqui. Eu vou voltar a falar uma questão assim. Como é que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional? Como é que a gente desenvolve a nossa maturidade emocional? Não é? Há um preconceito muito grande no autoconhecimento, no realizar as terapias. O pessoal pensa que quem busca terapia é um pessoal que não é muito, que é louco, ou que tem um problema importante, ou que tem um distúrbio psiquiátrico. Isso não é verdade. As pessoas que buscam terapia geralmente são as pessoas mais maduras, não é? São as pessoas que querem realmente investir na sua felicidade. Porque enquanto a gente é imaturo emocionalmente, a gente não é feliz. A gente vai se atrapalhando e criando ciclos de dor e sofrimento e se relacionando mal com as pessoas e construindo muitas vezes relações difíceis, não é? E trazendo empecilhos na vida para que a gente fique bem. Bom, dito isso, vocês vão dizer, André, tu tá puxando a brasa pro teu assado, não é porque tu é psicólogo. Não, eu me tratei, eu achei engraçado, me tratei e me trato, não é? Porque todo psicólogo se preze faz terapia, sempre, sempre, tá? Se o teu terapeuta não faz terapia ou nunca fez, não vá nesse terapeuta, né? Porque a gente não recomenda algo que a gente não faz e não sabe que é bom. Eu falo isso porque o meu filho me pegou essa semana dizendo assim, mãe, tu fez terapia? Eu disse, sim, eu fiz e faço. Ele disse, eu não sabia, eu pensei que tu fosse psicóloga. Eu digo, mas eu sou psicóloga e faço terapia. E faço há muito tempo, não é? Já mudei até de terapeuta algumas vezes e isso fez toda a diferença na minha vida. Mas se você diz assim, tá, mas eu agora, André, não tô a fim de saber dessas tuas dicas aí de ir para terapia, eu quero dicas práticas. Então tá, então eu vou trazer algumas dicas bem práticas para ti. Como desenvolver a tua maturidade emocional, não é? A primeira questão é, se você tem um relacionamento ruim, uma pessoa que é ruim, que te deixa nervoso, que te deixa irritado, que te tira do sério, que você não gosta de conviver, seja teu cunhado, tua cunhada, sogro, sogra, às vezes tem dificuldade de lidar com teu marido, algum filho, né? Ou filha, ou colegas de trabalho, que isso é bastante comum. A primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é assim: eu não vou mudar ninguém, eu não vou salvar ninguém. Eu vou repetir isso muitas vezes nas lives. Eu não posso mudar ninguém e nem salvar ninguém. Tem pessoas que ficam nos relacionamentos com marido, esposa, namorado, namorada, com alguns amigos, até mesmo com filhos e com irmãos, e dizendo assim, eu vou ajudar essa pessoa a melhorar, porque ela é muito chata, ou ela é muito irritável, ou ela é muito, sei lá, imatura, ou ela é muito agressiva. Não adianta, gente. Nós não mudamos ninguém. Nem eu, como psicóloga, não mudo ninguém. O que eu posso fazer é ajudar as pessoas que querem melhorar, mudar, desenvolver, crescer. Né? Então, saia dessa posição de que você vai salvar ou você vai mudar alguém, não importa quem seja, mesmo o teu filho ou a tua filha. Bom, mas as relações podem melhorar muito se eu melhoro. A gente muda as relações, até relações bem complicadas, até relações de casamento e com os filhos, e com sogros, e com amigos, sogras e colegas de trabalho, quando a gente muda. Quer ver uma coisa simples? Se nós fôssemos fazer um arroz, né? A gente sabe que a gente põe arroz, põe água, põe os temperos e põe sal. Vai sair o arroz cozido. Se eu troco sal por açúcar, fica arroz doce. Tudo ficou igual, só troquei um elemento, o açúcar, o sal pelo açúcar. Mudou todo o prato, não é verdade? Então, quando a gente muda a dinâmica das relações com as pessoas. Porque as pessoas não se dão conta que as famílias e os amigos no trabalho, a gente alimenta relações doentias. Nós somos como uma engrenagem, um relógio. Um vai se ancorando nos problemas e na imaturidade do outro. E aí a gente vai aumentando isso, né? Quando uma dessas pecinhas, dessas engrenagens, para de se apoiar na imaturidade e na doença do outro, todo o ambiente melhora, todo o ambiente se modifica, não é? A não ser quando é muito, muito grave. Então, por exemplo,
Quando a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando com as pessoas ou quando tem amigos, é comum a gente ter pessoas que disputam a atenção com a gente, ou que tentam diminuir, dizer, né, te botar numa saia justa, ou dizer que tu não é tão bom, ou te diminuir mesmo, ou entrar em competição, ou é grosseiro com você, né? No trabalho, às vezes a gente tem colegas que são extremamente grosseiros. Bom, uma primeira dica que a gente pode dar, uma outra dica que a gente pode dar, é que as pessoas, elas estão todas procurando ser admirados, serem vistos e serem amados pelo pai e pela mãe. Que isso, André? Tu não está falando de colega de trabalho, com amigos, com outros relacionamentos, irmãos? Sim, estou. Toda criança, vocês já vão entender, toda criança quer ser reconhecida, quer ser amada pelo pai e pela mãe. Não é? Então ela faz de tudo para isso. Ela faz de tudo para chamar a atenção, porque ela quer que os pais a reconheçam e a amem de qualquer forma. Ela faz até o que não deve, não é? Quando chega na adolescência, ela tenta ser rebelde. E essa rebeldia é para chamar também a atenção do pai e da mãe, para mostrar, olha aqui, eu existo, eu sou diferente, vocês têm que me reconhecer e vocês têm que de alguma forma me admirar até pela minha rebeldia, né? Só que tem pessoas que ficam fixadas nessa imaturidade infantil e adolescente e levam isso para todas as relações. É disso que eu estou falando agora. A gente está lá no trabalho, vamos falar primeiro do trabalho? A gente está lá no trabalho e a gente tem um colega que sempre puxa o saco do chefe, né? Quem é chefe aqui, quem tem uma equipe, vai se dar conta disso, não é? Sempre tenta fazer a vida negra, né, dos colegas, sempre fala mal de alguém, ou faz uma fofoca, tenta diminuir outras pessoas. O que esse colega está fazendo? Ele está fixado lá naquela fase infantil com seu pai e com a sua mãe, não é? Onde ele queria chamar a atenção, ser reconhecido e ser amado. E aí o que ele faz? Ele transfere isso para todas as figuras de autoridade. Professor, chefes, superiores, não é? Amigos, alguns amigos, né? Pais de amigos. E às vezes transfere até mesmo para um dos cônjuges ou do namorado da namorada, não é? Bom, o que vai acontecer aí? Né? Vai haver uma disputa entre irmãos, não é? As pessoas no trabalho começam a disputar aquele que é mais brilhante, aquele que chama mais atenção, aquele que é mais eficiente, e fazem fofocas e fazem grupos de amigos para atacar um, atacar outro. E isso às vezes é bastante desgastante. Fazem fofoca, é como se fosse um grupo de irmãos ou de primos, né? Tentando chamar a atenção do seu pai e da sua mãe. Vocês, nossa, mas isso é muita infantilidade. Mas eu não comecei falando que nós éramos muito imaturos, que você é muito imaturo, que nós não fomos ensinados a ter maturidade, porque a gente fica continuando querendo ter a aceitação, o amor, né, e ser visto pelo nosso pai e pela nossa mãe, não é? Boa noite, Fábio, como está? Então, como é que a gente lida com um colega que é grosseiro, que sempre tenta puxar o teu tapete, que sempre tenta fazer grupinhos para falar mal de ti, ou que é fofoqueiro, que mostra a sua imaturidade? Você olha para ele, primeira dica, olha para ele e se dá conta que ele está querendo reconhecimento de uma figura de autoridade que representa o pai e a mãe dele, que ele é ou ela é muito imatura. Quando você olha para isso e olha para aquela pessoa e percebe que aquilo é uma imaturidade, é um desejo deslocado, né, e uma transferência de necessidade de ser visto, ser amado, ser reconhecido pelo pai e pela mãe, que ele está transferindo para a autoridade, para o chefe, né, o chefe, a chefe, supervisor, coordenador ou professor, tu já começa a se dar conta que aquilo não tem muito a ver contigo, né? Que a raiva que ele tem de ti, ou as coisas que ele fala, os ciúmes ou a inveja, é porque de alguma forma ele está achando que tu está chamando mais atenção do chefe, da figura de autoridade, né, do que ele. Então o que ele faz? Como ele provavelmente tem uma autoestima baixa, de vez dele ser uma pessoa top, ele tenta criar boatos para te rebaixar, né, para tu ficar abaixo dele, não é? Por isso
que ele cria tanta confusão, ou ela cria tanta confusão no escritório, no serviço, né, criando fofocas, ou tendo muita inveja, tentando falar mal de ti. Então, se você, primeiro, olha para aquela pessoa e percebe que aquilo é a imaturidade dela e que ela está com ciúmes ou está com inveja de ti, porque ela acha que você vai ter mais atenção das pessoas que estão com você, né, já dá um certo alento. Tem um dos vídeos aqui no meu perfil que eu digo também, bateu, doeu, toma que é teu. Às vezes também a gente ouve uma crítica e fica todo afetado, todo chateado. No Facebook, então, tem aquelas pessoas, agora diminuiu um pouquinho, mas que dizem, ah, pronto, falei, desabafei, fulano de tal falou tal coisa. Isso fica criando essas histórias. Isso é uma grande maturidade, vocês não acham? Conta que para mim vocês já não passaram por isso, não é? Essas pessoas, quando você se sente afetado, não é? Por alguma crítica que alguém fez, seja irmão, seja colegas, seja chefe, supervisor, coordenador, professor, né? O par amoroso, se você se afeta, é porque de alguma forma dentro de você, você acha que você tem aquele defeito, não é? Por exemplo, uma pessoa da minha relação estava me comentando que estava a conversar ali com vários amigos, numa janta com a família, estava todo mundo ali, estava rindo, dando gargalhada, e aí chegou a mãe e disse assim para ela, que horrível o jeito que tu te comporta, olha só, fica dando essas gargalhadas, tu parece uma rameira. Ela ficou extremamente chateada, já murchou na hora, e já não ficou mais espontânea, né? Depois ela veio conversar comigo, enfim, eu estava junto na sala, né? E a gente percebeu que ela murchou. E ela disse: a mãe não podia ter feito isso, olha como ela foi, né, indelicada na frente dos meus amigos. Não podia mesmo ter feito, né? Mesmo que fosse verdade, que não era, não podia ter feito. Mas ela achou, de algum lugar dentro do coração dela, que aquilo era verdade, que ela era inadequada, que a mãe tinha percebido. Às vezes amigos fazem algumas críticas também, né? Às vezes tu tá numa festa, todo mundo lá conversando, vai dançar e um amigo diz assim, essa é completamente desajeitada, né? Não consegue dançar direito. E a pessoa fica toda tímida. Por que aquilo fica e fica pensando dias e dias naquilo? Ou alguém diz assim, tu realmente não tem condições, tu não consegue, tu não arranja bons amigos, ou tu tem o dedo podre, ou sei lá, coisas que as pessoas, tu é inseguro demais, ou não adianta, tu não consegue fazer nada certo, não importa quem diga, até um professor. Se aquilo bateu e doeu, a gente brinca, né? Toma que é teu. É porque dentro de ti, na tua imaturidade, em algum lugar, dentro do teu coração, tu acha que é verdade. Por isso tu fica tão abalado. Porque se a pessoa te xingasse de uma coisa que tu sabe, tem certeza que tu não é, coisa que tu não tem nem ideia, sei lá, uma coisa que tu tem certeza que não tem nada a ver contigo, tu olha para a pessoa e diz assim, da onde que ela tirou isso, né? Mas quando tu te chateia, aquilo fica te remoendo durante semanas, por que a pessoa foi tão má? Por que ela falou isso para mim? Por que ela fica sempre falando de mim? Por que nananã, né? É porque tu tá inseguro. E isto é uma questão da nossa imaturidade. Então, se tu está numa situação com um irmão, com uma cunhada, com um cunhado, não é? Com um amigo, no trabalho, e alguém te ofende, ou fala alguma coisa que tu não gosta, ou diz alguma coisa que fica, mesmo que aquela pessoa fale brincando, mas aquilo fica na tua cabeça, toma essas duas atitudes agora que eu já falei para nós, né? Que é uma ferramenta prática. Olha para a pessoa e percebe que se ela precisa te diminuir, é que ela está tentando ou inventar fofoca sobre você, ou tem ciúmes de você, ou te denegrir, ou te baixar, ou ficar te criticando, é porque ela está querendo chamar a atenção de outras pessoas para ser amada e valorizada. Ela está nessa relação ainda infantil. Então, quando tu olha para isso, já diminui um pouquinho o sentimento, né? Quando se tu sente que aquela crítica, aquilo que ela falou, aquelas invenções que ela fez a teu respeito, as fofocas, estão te magoando, é porque de algum lugar dentro de ti tu acredita que tu é assim, daquele jeito, que tu faz errado, né? Então não é da pessoa, o problema não é da pessoa, o problema é teu, que acreditou. Agora, já aconteceu também, boa tarde,
O pessoal que vai entrando vai me dando boa tarde, eu vou olhando aqui, né? Já aconteceu também de ter pessoas que são muito agressivas, né? E que fazem muita fofoca e que é difícil de lidar. E às vezes, quando tu tá na frente de uma pessoa assim, tem uma técnica que é bastante bacana. Tu imagina na tua frente, né? Assim, na tua frente, um espelho. E quando aquela pessoa está falando sobre coisas que te agridem, te deixam chateada, imagina um espelho na tua frente que tudo que ela fala volta para ela. Porque daí é como se tu te protegesse, não é? É uma forma mental de tu projetar de volta para ela tudo aquilo que ela fala. Outra questão é não reaja correndo, não fale correndo, não brigue na hora. Exatamente, a pessoa falou, tu é uma incompetente, tu não faz nada certo, tu é o palhaço da turma, né? Respira, essa é a segunda técnica, respira fundo. Por quê? Porque quando a gente fica irritado, bravo, nosso sistema límbico, né, sistema cerebral, ele se prepara para a luta ou para fugir. E a gente não pensa direito. Por isso que quando às vezes a gente está numa briga com alguém, uma discussão, passa um dia, passa dois, ou passa umas 2 horas, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, como é que eu não me lembrei de ter usado tal argumento? Porque quando a gente se sente atacado numa discussão, o que a gente faz? Libera adrenalina no nosso corpo, o sistema límbico se prepara para se defender, né? E a gente sai agredindo. E aí só que a gente não usa a nossa inteligência, a gente não consegue oxigenar o cérebro para poder pensar em boas respostas ou para poder se defender de uma forma adequada. Então, sempre dá porcaria. Então, o ideal é, a pessoa está te agredindo, respira fundo e não responde na hora. Respira, porque respirar faz com que tu tenha tempo de oxigenar o cérebro e não deixar aquela adrenalina toda no teu corpo te prejudicar no teu processo de pensamento, né? E imagina, se ela for muito agressiva, um espelho e que tudo aquilo volta para ela, né? Uma outra coisa que funciona muito bem com pessoas, não importa quem seja, mãe, irmão, cunhado, vizinho, amigo, professor, é olhar para a pessoa e ficar sereno, mesmo que tu esteja te corroendo por dentro. Porque quando a pessoa está te atacando e aquilo não causa em ti a reação que ela espera, né? Isso deixa ela surpresa e ela às vezes fica irritada com isso. Porque quando tu olha para a pessoa assim, com uma cara, como se põe os óculos assim, olha para ela e pensa assim, nossa, a pessoa é muito insegura, se ela está precisando me diminuir ou está precisando criar conversa sobre mim, é porque ela está tentando me diminuir mesmo, porque ela acha que eu sou mais do que ela. Porque eu ganho mais atenção no imaginário dela, das pessoas que estão comigo, né? Então, se tu começa a entender e olhar para ela com uma cara de estranheza e dizer, olha, aí tu consegue respirar, colocar essa imagem de um espelho na tua frente, onde tudo que ela fala volta para ela, tu não pega para ti aquele pacote de emoções, aí tu consegue raciocinar e responder, né? E responder da forma que tu achar melhor. E olha, eu digo isso de cadeira, eu já tive situações onde eu tive que usar isso muitas vezes, botar os 2 pés no chão, de estar sentada numa cadeira como tu agora, né? E botar os 2 pés no chão, respirar fundo, né? E ouvir o que a pessoa estava me dizendo, olhar para ela e, depois de ter respirado, poder entrar com um argumento. E não me defender, porque o que a gente faz geralmente é assim, a pessoa diz, tu sempre te atrasa e prejudica todo mundo, faz todo mundo ficar te esperando, por exemplo, né? Parece a bela adormecida, princesinha, agora que saco, por exemplo, alguém te ofender assim, né? E aí tu assim, não sai te defendendo, tu olha para a pessoa e diz, olha, ou não é verdade, porque é a primeira vez, ou raramente eu chego atrasada, ou é verdade. Se isso te incomoda tanto, talvez eu mude um pouco, vamos ver, não é? E isso espanta a pessoa, porque ela está esperando uma briga. É uma boa técnica, não é? Eu acho boa tarde, boa noite, para quem vai chegando também dando boa noite. Agora vamos falar de algumas outras relações um pouquinho mais difíceis, que são a relação de irmãos, não é? É muito comum a gente ver que irmãos não se dão bem. Infelizmente, né? Hoje a gente tem uma geração grande de filhos únicos, mas
uma geração mais antiga tem irmãos, e esses irmãos eles ficam competindo mesmo pela atenção da mãe e do pai. E às vezes ficam falando de um irmão ou tentando ser mais importante na família para o pai e para a mãe do que os outros irmãos, não é? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que o irmão está sempre falando mal da irmã, porque ela é burra, porque ela não consegue nada sozinha, porque ela não se vira bem, porque ela é gorda, porque não sabe fazer regime, porque ela só fala bobagem, ela nunca consegue um namorado bacana, não é? Isto mostra que ele está sempre querendo, na verdade, se sente ameaçado por aquela irmã, né? E está sempre tentando mostrar para a mãe e para o pai que ele é mais do que ela. Não sei se vocês já viveram uma situação assim, né? Com um irmão, com uma irmã. Às vezes acontece, não é? Os mais imaturos sempre ficam tentando criar situações para que o pai ou a mãe tomem partido dele e excluam o outro. Isso é muita imaturidade. Então não adianta entrar nesse jogo. Agora, tem mães e tem pais que também fazem isso, não é? Que também acabam sendo imaturos e começam a fazer esse jogo com seus próprios pais, porque eles ficam querendo o reconhecimento mesmo desse pai e dessa mãe. Então, gente, não pensem que por ser pai ou por ser mãe, que isso facilita, né? Ou porque ser mais velho, mais novo, não facilita. As pessoas têm suas imaturidades e acabam, não é, fazendo coisas muito imaturas e tentando prejudicar os outros para chamar a atenção sobre si próprio positivamente e acabam chamando a atenção negativamente, não é? Uma questão nas famílias, eu já falei aqui numa live, e uma pessoa me trouxe que foi bem benéfico para ela, uma questão nas famílias, e quando tu estás com o teu sogro, com a tua sogra, teu cunhado, tua cunhada, tentem, quem é o terceiro, o de fora da família, tente não intervir nessa relação entre mãe e filho, entre mãe e filha, entre pai e filho, pai e filha. Não interfiram o cunhados. Quando você vê que você está na família do seu namorado, namorada, do seu marido, da sua esposa, e há ali questões, não defenda seu marido. É muito comum as pessoas virem defender o namorado, a namorada, o marido ou a esposa, né? Por exemplo, sei lá, um pai e uma mãe estão ali discutindo com o filho, né? Olha só, você combinou comigo que você ia lá na casa domingo e não foi, eu fiquei te esperando, isso não vale, ou tu me pediu dinheiro emprestado e não me pagou, né? E aí o namorado, o cônjuge, né, a esposa, o marido vai lá e defende, mas não é bem verdade, olha só o que ele faz por ti, tu não tá vendo. Não defendam o seu par, não defendam. Quando você está numa família e você é o outro de fora, a nora ou o genro, tem uma dinâmica familiar ali que você ainda não conhece. Então, é uma relação doentia. E se você se mete ali, você só vai perder, né? Da mesma forma, se você está numa discussão ou numa situação com teu pai, com a tua mãe, ou com os teus irmãos, não chama o teu marido ou tua esposa para dentro dessa relação, para eles discutirem ou te defenderem ou te ajudarem, porque isso é treta na certa. Então, quer melhorar a relação com a tua sogra, com o teu sogro, com os teus cunhados? Não defenda o teu marido, a tua esposa, teu namorado. Ele vai saber se defender. Tu até pode falar com ele, diz, olha, nessas brigas entre vocês de família, vocês se conhecem há mais tempo do que eu, vocês se entendem. E sai da história, certo? Eu sei que às vezes também, eu disse para vocês que uma das relações mais difíceis é entre nora e sogra. Por quê? Porque a sogra sente que está disputando a atenção do filho junto com a nora, não é? Então há ali uma competição entre a namorada, a esposa do filho, ou o namorado e o marido da filha, e o sogro, né, o pai ou a mãe e a sogra. Às vezes por imaturidade, o sogro e a sogra sentem-se perdendo o seu espaço, sentem que o filho ou a filha dão muito mais atenção para o novo par amoroso. E aí começam realmente a disputar a atenção, a falar mal falar mal da nora ou do genro, ou a reclamar e querer que o filho se posicione e dê mais atenção para eles, vá mais na casa deles, aí as disputas de Natal, de Ano Novo, ou comentários desagradáveis, né, que às vezes acontece.
Olhe para o teu sogro, para a tua sogra e perceba que isso é uma insegurança, não é? Que vocês não precisam disputar, é um amor diferente. Filho é um tipo de amor. Marido, esposo, namorado, namorada, esposa, é um outro amor. E que não precisaria ter disputa aí. Por isso que eu digo que é uma questão mais infantil, né? Vou responder algumas perguntas. Assim, a Gabriela me perguntou assim: não falar todo dia com a pessoa é sinal de que a gente não está muito afim quando está num relacionamento amoroso? Não, Gabriela, não precisa falar todo dia, não é? Falar todo dia pode ser uma questão de controle. A pessoa até quer controlar como é que a pessoa está. Então tem namorados que se falam, e casados assim, que se falam 5, 6 vezes por dia, de manhã, até casadas, saiu de casa para trabalhar, chegou no trabalho e liga, olha, eu cheguei bem. E aí depois, antes do almoço, vim almoçar. Depois, no meio da tarde, liga para contar não sei o quê. E depois de noite liga de novo, não é? Isso não é amor, isso é insegurança, não é? Porque lembram que a gente falou que uma relação saudável entre relações afetivas, as pessoas precisam ter uma distância não, cada um ter a sua vida, seus amigos, e ter sua vida em comum, mas também ter sua vida separada? Não é? Pessoa que liga muito pode entender assim, é amoroso, que legal, meu namorado, minha namorada, meu marido me liga, minha esposa me liga umas 5, 6 vezes por dia. Não, isso não é nada saudável. Isso tem alguma coisa até errada. Né? Porque quando tu está trabalhando, tu está com a tua cabeça, né? Tá com a tua cabeça no trabalho, está conversando com os teus colegas, tá, né? Não tem nada de não gostar, não é? Estão lá com a tua vida, fazendo tuas coisas. Quando chega em casa, conta, conversa, não é? Ou nas datas que estão juntos. Então, eu acho o contrário, assim, quem liga demais é que tem algum problema. Quem liga de menos, assim, não fala todo dia, se fala de vez em quando. Também ficar uma semana sem falar é estranho, né? Mas tem que ter aí um bom senso, um equilíbrio de poder conversar com as pessoas. Mas se ainda não são casados, não tem por que se falar todos os dias. Às vezes a pessoa está numa semana super corrida e fica 2 dias sem conseguir ligar ou dar uma ligadinha rápida e não tem problema. E tá tudo bem, né? Espero ter respondido, Gabriel. Uma outra pergunta bem bacana. Foi o Sérgio, ele me perguntou assim: como lidar com uma mulher insegura e ansiosa e evitar desgastes no relacionamento? Agora nós vamos entrar nos desgastes relacionamentos afetivos, né? Quando a pessoa é insegura e ansiosa, pouco se pode fazer por ela. Lembra que eu comecei falando que a gente não pode mudar as pessoas? Não tem o que tu faça, né, para que a pessoa fique mais segura e menos ansiosa. Isso é um problema dela, não é? Se você começa a evitar sair para que a pessoa não fique nervosa, se você começa a deixar de falar com os teus amigos, se você começa a evitar as brigas e ficar em silêncio quando a pessoa começa a reclamar de algumas coisas, né? Já está começando a ir para um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, certo? Então, é muito comum e eu percebo que muitas pessoas começam a perder os seus relacionamentos amorosos porque por causa disso, por causa da ansiedade, da insegurança, dos ciúmes, da pressão que faz, da tentativa de controle. Às vezes a pessoa até gosta muito da outra, mas quando está junto, a pessoa está sempre, né, insegura, exigindo atenção, exigindo que esteja junto, que faça tudo junto, que diga toda hora que gosta, que ama, que queira ficar sempre grudada, fazer todo tempo as coisas juntos, não respeita muito o seu espaço, suas coisas. E aí o que vai acontecer? Né? A pessoa, mesmo gostando, começa a encher o saco dessa relação. Então, não seja grudento. Né? Deixa a pessoa, e segura um pouco a tua ansiedade e a tua insegurança. Pensa um pouco, por que eu estou com medo? Por que eu estou inseguro? Né? Por que eu não estou confiando no outro? Por que eu tenho que estar sempre grudado no outro? Por que o outro tem que estar sempre dizendo que me ama, que me adora, que quer estar comigo e que eu sou a última bolachinha do pacote? Né? Então, o problema é da pessoa que tem essas sensações. E não tem muito como evitar, não. Chega uma hora que muitos relacionamentos, mesmo gostando um do outro, se separam porque não conseguem lidar com a imaturidade da outra pessoa.
E a gente tem que cuidar, porque eu recebi um comentário bacana, uma pessoa que disse assim, olha, eu tenho uma amiga que tem o dedo podre, ela namora sempre pessoas difíceis, sempre pessoas com um relacionamento, tem relacionamento ruim, e ela não consegue ter um relacionamento bacana com os namorados dela. A pessoa não tem o dedo podre, gente. Nenhum de nós tem. Nem com amigos, nem com colegas de trabalho. O que a gente faz é um ciclo vicioso. Como a gente não se trabalha e não pensa qual é a minha insegurança, qual é as minhas questões que eu fico nervosa, quais são as minhas coisas que não estão funcionando bem, a gente vai repetindo os mesmos padrões, né? Os mesmos padrões. E vai sempre repetindo nos relacionamentos as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, as nossas depressões, os nossos medos. Vai escolhendo pessoas do mesmo jeito, do mesmo naipe, né? Pode ser loiro, pode ser moreno, pode ser ruivo, mas às vezes elas têm mesmo jeito de funcionar. E aí tu pensa que tu tem o dedo podre, e não tem, tu só tem que começar a investir em te conhecer melhor e aí poder escolher melhor, né? Sair desse ciclo vicioso que a gente chama. A Paty me perguntou, sou insegura e ansiosa, mas estou prestando muita atenção nos seus conselhos. Obrigada por prestar atenção, fico feliz e espero mesmo que tu comece a pensar, insegura por quê? Ansiosa por quê? Qual é o teu valor? Tu não confia em ti? Tem que confiar em ti. Se a pessoa está contigo é porque ela quer estar, não é? E não porque por outro motivo qualquer. E se ela não quiser mais ficar contigo, bom, né? Vai procurar alguém que te ame, que te valorize, pronto. Eu sei que não é assim fácil, mas tenta segurar mesmo a tua ansiedade, né? E aí, gente? Querem fazer algumas perguntas? Essas eu respondi especificamente do assunto, não é? Quem gostaria de fazer mais perguntas? Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é uma pessoa que disse assim, eu fico algum tempo com meu namorado e meu marido, namorado, e depois de um tempo eu perco o interesse. Qual é o meu problema? Né? Tem um problema dos relacionamentos que a gente não quer se dar muito, sabe? A gente não quer dar-se muito. A gente conquista, fica apaixonado, aquele primeiro momento da paixão, do amor e do envolvimento. Mas depois que a coisa entra na rotina, depois de uns 2, 3 anos, 4 anos que o relacionamento amoroso entra na rotina, a pessoa parece que perde o interesse. Na verdade, não é que ela perca o interesse, viu? Não é que tu perdeu o interesse. É porque tu não quer te envolver tanto, tu quer dar pouco e quer receber muito. Porque dar te assusta, não é? Nos relacionamentos, essa relação entre dar e receber é muito importante. Porque seja com qualquer relação, entre irmãos, entre amigos, entre parentes, entre esposo e esposa, namorados e namoradas. A gente tem que dar e receber. Se a gente não tem nada para dar, a gente também tem dificuldade em receber, não é? Tem pessoas que têm dificuldade em dar o seu amor porque tem medo de perder. Tem medo da pessoa depois ver que está muito ligada ou que está muito vulnerável. Não é? Então começa a ter uma postura mais fria, mais distante, nem se dá conta disso. Não é tão atenciosa, não é tão carinhosa. Há muitas pessoas que têm medo de dar o seu amor e o seu carinho. Tem muitas pessoas que retiram o seu amor e o seu carinho, por imaturidade mesmo. Então não falta motivação, falta, na verdade, sobra medo de amar, medo de se dar e de perder. A Fábio disse, nós sabemos que tudo é energia, nós atraímos as pessoas para nós. Exatamente, ela é reikiana e tu falou completamente certo. Nós somos como até as amizades ruins, né, da questão do dedo podre. Amigos ruins, colegas ruins, ou com o mesmo problema, namorados, o parente, sogra, nora, né, o cunhado. A gente é como se fosse um rádio, né? Se a gente vibra em AM, a gente não vai pegar rádio FM. Nós vamos pegar só rádio AM. Se a gente vibra em FM, se a gente está sintonizado, nossas energias estão sintonizadas em FM, a gente só vai pegar rádio e FM. Então, quando a gente conhece, melhor, vou falar diferente. Quando a gente é pequeno, a nossa matriz de relacionamento é o pai e a mãe. E eu quero falar bastante disso, eu estou considerando ainda escolher o tema para março, ainda tenho minhas dúvidas, mas acho que vou falar sobre família.
Mas quando a gente é pequeno, a gente olha para o pai e para a mãe e o pai é modelo de homem para a gente e a mãe é modelo de mulher. E para nós, enquanto criança, a gente olha a forma como o pai trata a mãe e a forma como a mãe trata o pai. A forma como a mãe trata os seus irmãos e a forma como o pai trata os seus irmãos. Da mesma forma, a forma como o pai e a mãe tratam seus pais e seus filhos. E a gente é como se fosse um computador, a gente aprende aquilo. Aquilo fica registrado, sabe? Fica um código na nossa mente, no nosso coração. E é aquilo que a gente conhece. E a gente acaba reproduzindo os mesmos padrões, porque a gente só sabe aquilo. É como se eu dissesse, vamos fazer um bolo de laranja. Eu só aprendi a fazer bolo de laranja. Eu não vou fazer feijoada, eu só sei fazer bolo de laranja. Eu nem sei que gosto tem a feijoada, porque eu só comi bolo de laranja a minha vida inteira. Então a gente vibra numa frequência e atrai pessoas da mesma frequência, tanto nos relacionamentos amorosos, quanto nos relacionamentos de amizade e como questões de serviço, né? Mas, gente, uma coisa eu quero dizer para vocês bem importante. Agradeçam os relacionamentos ruins. Porque eles estão chamando a atenção para a tua imaturidade, para aquilo que você precisa trabalhar em ti. Porque aquilo que está doendo em ti, aquilo que tu está vendo que está repetindo na tua vida, que é esse padrão de energia negativo, ou as pessoas que tu atrai para ti, amigos falsos, amigos fofoqueiros, ou amigos que te denigrem, ou sogras vingativas, ou namorados e namoradas, maridos e esposas controladores, ou agressivos, ofensivos, ou muito molengas, ou muito passivos também, não é? Agradeça, porque está te chamando a atenção que este é um aspecto que tu tem que olhar em ti e melhorar. Tu quer que isso mude? Começa a olhar para ti e muda isso em ti, tá bem? Porque é a única forma que a gente tem de poder crescer e ter novos relacionamentos, e novas amizades, e nova felicidade. A gente nasceu para ser feliz. Só que se a gente não viu essa felicidade nos nossos pais, a gente vai ter que encontrar de outro lugar, tá bem? Então a gente vai ter que desenvolver isso na gente. Deixa eu ver mais uma pergunta assim. A gente crescemos muito mais na dor do que no amor, é verdade. Infelizmente ainda é assim, Fábio. A gente cresce muito mais com aquilo que dói na gente do que aquilo que é bom, não é? Então perceba, se está doendo, se tu tem uma cunhada, porque cunhada também é uma relaçãozinha difícil, né? Ou um colega, ou um filho que te incomoda, que a relação não está fluindo, que não está bem, presta atenção, o que é teu ali? O que é teu? O que é que bate no teu coração que não está funcionando? O que é teu, não o que é do outro? A gente olha muito para o outro. A gente tem que olhar para a gente. O que é meu e que eu não estou fazendo bem? O que eu posso melhorar em mim? Por que eu estou com tanta dificuldade? Filhos adolescentes, por exemplo, é um desafio imenso, não é? E muitos pais começam a ter problemas com seus filhos. Eu tive alguns casos em que uma mãe tinha um problema específico com uma das filhas. E ela disse que ela não se dava bem com esta filha, não tinha jeito de se dar bem com essa filha. Na verdade, essa filha era muito parecida com ela e a desafiava o tempo inteiro. Essa filha não se sentia amada o suficiente por essa mãe, né? Quando essa mãe parou de achar que o defeito era na filha, mas que ela se via nessa filha, os defeitos que ela achava que ela tinha, eram os defeitos que ela reconhecia na filha, né? Mas também ela pôde reconhecer as qualidades desta filha, que ela também tinha. Ela parou de ser tão reativa e a relação delas melhorou. Parecia mágica, mas melhorou e muito, não é? Então, se você quer realmente que seus relacionamentos ruins se transformem em relacionamentos bons, primeiro, respira fundo quando a pessoa te fala alguma coisa que você não gosta. Coloca um vidro na tua frente, um espelho, para que tudo que ela fale volte para ela. Lembre que que ela é muito imatura, né, e que provavelmente está precisando te diminuir ou competir contigo, porque está querendo a atenção de outras pessoas e esta é a forma que ela está tendo de conseguir, né? E se doente, se tu concorda, se em algum lugar aquilo te incomodar, aquele desconforto, né, aquela insegurança, aproveita isso como oportunidade para ver o que é teu e que tu precisa melhorar.
Certo, gente? Vocês gostariam de mais alguma pergunta? Porque já estou aqui no nosso tempo, não é? E gostaria então de ver se tem mais alguma pergunta para eu responder para vocês. Não? Por enquanto não? A pessoa está pensando? É um tema difícil de perguntar, não é? Bom, gente, então estamos encerrando esse vídeo. Encaminho para outras pessoas que vocês conheçam que gostariam de discutir um pouco mais essa questão dos relacionamentos. Lembrem dessas últimas dicas que eu dei para vocês, que é importante pensar no que é que envolve vocês. E quanto mais maduro, quanto mais inteligência emocional você tiver, melhor será os teus relacionamentos. Isso é certo. Para fechar, então, vamos ver. A Fábio disse que Chico Xavier diz que quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Isso é verdade. É verdade sempre. Os relacionamentos mudam muito quando a gente para de reforçar a doença dos outros, reforçar a nossa doença e começa a reforçar a saúde, não é? É possível, e eu vejo muitas pessoas mudarem todos os seus relacionamentos dentro de si, mudam elas. E aí tudo tem que mudar fora, porque as pessoas vão ter que se ajustar ao novo jeito, à nova forma operante de funcionar. Tá bem? Foi um beijo então para todos. Obrigada então por terem curtido até aqui. Obrigada, Paty. Até a próxima. Fique com Deus. Domingo que vem estarei aqui. Aproveite o carnaval e o feriado, tá bom? Tchau, gente. Até mais.